As penalidades e medidas administrativas. Constitui infração a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. Ao condutor, caberá responsabilidade por infrações decorrentes dos atos praticados na direção do veículo. Ao proprietário, caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização do veículo. O embarcador será responsabilizado por infrações relativo ao transporte de carga em excesso, quando for o único remetente da carga. E o transportador será responsabilizado pela infração referente ao excesso de peso, quando a carga for proveniente de mais de um embarcador. As penalidades são a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do veículo, cassação da PPD e CNH e frequência obrigatória em curso de reciclagem. A advertência por escrito poderá ser imposta somente às infrações de natureza média e leve, aos infratores primários e com bons antecedentes como medida educativa. A multa. Não sendo caso de advertência por escrito, as demais infrações serão punidas com multa e inclusão de pontos no prontuário do infrator, divididos da seguinte forma: infração gravíssima, 7 pontos, infração grave, 5 pontos, infração média, 4 pontos e infração leve, 3 pontos, totalizando 19 pontos. Toda vez que a soma atingir 20 pontos no período de 1 ano, o infrator será considerado contumaz e terá suspenso seu direito de dirigir. Não sendo possível identificar de imediato o infrator, o proprietário do veículo terá 15 dias para apresentá-lo à autoridade, sob pena de ser responsabilizado pelas infrações. Em algumas infrações gravíssimas, é utilizado o fator multiplicador, multiplicando o valor das infrações de 3 a 5 vezes. A multa poderá ser paga até a data do vencimento expressa na notificação por 80% do seu valor. A suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir 20 pontos no período de 12 meses, ou por transgressão às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, dirigir sob influência de álcool ou qualquer substância entorpecente que determine a dependência física ou psíquica. Disputar corrida por espírito de emulação ou competitividade. Promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, sem permissão da autoridade de trânsito. Deixar de prestar socorro à vítima, se caso o condutor estiver envolvido em acidente de trânsito, podendo fazê-lo. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, em mais de 50% nas rodovias, estradas, vias de trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Transpor sem autorização, bloqueio viário policial. Suspensão do direito de dirigir específica para condutores de motocicleta, motoneta e ciclomotor. Andar com farol apagado. Deixar de usar capacete com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas do CONTRAN. Transportar passageiros sem capacete ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Fazer malabarismos ou equilibrar-se apenas em uma roda. Transportar criança menor de 7 anos que não tenha condições de cuidar de sua própria segurança. A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir para infratores não reincidentes será de 1 a 3 meses para infrações sem agravantes,
de 2 a 7 meses para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 3 vezes, de 4 a 12 meses para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 5 vezes. Para infratores reincidentes no período de 12 meses, de 6 a 10 meses para infrações sem agravantes, de 8 a 16 meses para infrações com multas agravadas com fator multiplicador de 3 vezes, de 12 a 24 meses para infrações com multa agravada com fator multiplicador de 5 vezes. Apreensão do veículo. O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para seu proprietário. São exemplos de infrações que acarretam a apreensão do veículo: dirigir sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir, disputar corrida por espírito de emulação ou competitividade, transpor sem autorização, bloqueio viário policial. Conduzir veículo com lacre, a inscrição do chassi, o selo da placa violado ou falsificado, transitar sem estar o veículo registrado ou licenciado, falsificar ou adulterar documentos de habilitação e de identificação do veículo. O veículo apreendido será recolhido ao depósito pelo prazo de 30 dias. Não sendo reclamados, em 90 dias serão levados a leilão. A cassação da PPD. A cassação da permissão para dirigir ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza gravíssima ou grave, ou ser reincidente em infração média. Nesse caso, o infrator terá que reiniciar todo o processo de habilitação, podendo fazê-lo imediatamente após a cassação. A cassação da CNH ocorrerá após processo administrativo, assegurada ampla defesa ao infrator. Decorridos 2 anos da cassação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se novamente aos exames exigidos no processo de habilitação. A cassação da CNH dar-se-á quando o infrator, suspenso do direito de dirigir, conduzir qualquer veículo, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, se a qualquer tempo for comprovada irregularidade na sua expedição. Quando for reincidente no período de 12 meses das seguintes infrações: dirigir veículo para o qual não esteja habilitado, dirigir sob influência de álcool, disputar corrida com espírito de emulação ou competitividade. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá se o condutor for um infrator contumaz, sendo necessária sua reeducação, tiver suspenso o direito de dirigir, se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está causando perigo para os demais usuários da via. A autoridade de trânsito ou seus agentes deverão adotar as seguintes medidas administrativas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da PPD e da CNH, recolhimento do CRV e CRLV, transbordo do excesso de carga, recolhimento de animais, realização de teste de dosagem de alcoolemia. A retenção do veículo é uma medida administrativa passageira, limitando-se ao tempo necessário à correção da irregularidade. Se a irregularidade não puder ser sanada no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante o recolhimento do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Dentre outros motivos, a retenção se dará quando